Nessa manhã, querido irmão, nós, essencialmente, o tempo mais significativo para nós teremos um tempo ao redor da mesa do Senhor. Nós iremos partir o pão juntos. Então, meu desejo não é continuar o assunto que iniciamos ontem, mas que nós tivéssemos um tempo especificamente voltado para a mesa do Senhor. E à noite, então, continuamos aquilo que temos já iniciado ontem. Que nós, nessa manhã, possamos juntos considerar na palavra do Senhor alguns textos que podem nos ajudar em relação à mesa do Senhor, para que haja nos nossos corações entendimento, e para que esse entendimento, então, determine nossa realidade espiritual. Entendimento sem realidade espiritual é um acúmulo de conhecimento. Entendimento com realidade espiritual significa que nós daremos passos em direção ao Senhor, em agrado, em consagração ao Senhor. Então, que o Senhor, por sua palavra, torne claro para nós algo a respeito da mesa do Senhor. Irmão, eu sei que nos últimos anos o Senhor, por sua graça, tem falado ao coração dos irmãos algo a respeito da sua mesa. E gradativamente os irmãos têm sido conduzidos a avançar nessa realidade tão profunda da igreja. Então, nós vamos gastar um tempo em torno de um texto de 1 Coríntios capítulo 11, um texto conhecido dos irmãos, que pode nos ajudar nessa manhã em relação a esse assunto. Abra, por favor, sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler desde o verso 23. 1 Coríntios 11, os versos desde o 23. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que não vos reúnam para juízo. Quantas demais coisas eu vos ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar juntos. Amado Senhor, bendizemos Teu nome, Teu glorioso nome. Nos alegramos por nos reunir como povo Teu, rebanho do Teu pastoreio, aqueles que o Senhor mesmo comprou com Seu sangue, Tua igreja, o ambiente da Tua morada, o povo
de propriedade exclusiva do Senhor. Assim como povo teu, nos apresentamos aos teus pés. Suplicamos, Senhor, que nesta manhã o Senhor abra a tua palavra para nós. Senhor, sopra novamente a palavra que o Senhor mesmo inspirou e renova nos nossos corações a compreensão espiritual dela. Abre os olhos do entendimento desses jovens, para que haja luz, clareza, temor do Senhor, e assim sejamos iluminados no nosso interior, para a Tua glória, para que o Senhor seja honrado. Obrigado, Senhor, por podermos nos achegar à Tua mesa, Tua bendita mesa, não nossa mesa, Tua mesa. Assim, com intrepidez e ousadia, nós sabemos que podemos nos achegar, não confiados em nós mesmos, não olhando para nós mesmos, mas confiados nos méritos do bendito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos alegramos, Senhor, porque podemos nos achegar à mesa do Rei. Somos convidados porque o Senhor tem colocado para nós uma mesa neste deserto. Que maravilhoso nós podermos comer e beber. Ó, Tu és tão grandioso, Senhor, tão rico. Tu nos favoreces tanto. Nós desejamos Te honrar nessa manhã. Nós desejamos comer e beber dignamente. Nós desejamos comer e beber discernindo o corpo. Assim, para isso, suplicamos Tua condução, ó bendito Espírito Santo. Oramos no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto conhecido dos irmãos. É um texto cheio de instrução para nós no que se refere à mesa do Senhor. Irmão, são tantas lições que nós temos aí, que talvez nós consigamos pontuar algumas delas. São tantas coisas que processualmente, lembre-se disso, processualmente precisam ir se tornando claras para nós, para que nós experimentemos nessa mesa mais e mais realidade. Então, antes de qualquer coisa, é preciso dizer para você o que a mesa do Senhor não é, para que isso fique muito claro para você. A mesa do Senhor não é nossa mesa, em primeiro plano. A mesa do Senhor é a mesa dele. E por ser a mesa dele, essa mesa, ela não poderia, na eternidade, jamais ser aberta a nós. Não havia lugar de comunhão para nós nessa mesa. Essa é a mesa do Deus eterno, em quem nasce e é real toda a comunhão. A comunhão só existe porque ela é uma realidade no Deus triuno. Tudo que nós experimentamos hoje deriva da comunhão que há no Deus triuno. Então, essa mesa da comunhão, ela sempre foi, por toda a eternidade, uma realidade no Deus triuno. Porque o Pai vive para o Filho vive para o Pai no Espírito. Então, essa realidade de comunhão, ela nasce na eternidade, fora do tempo, em tudo que Deus é. Mas pela graça do Senhor, a segunda pessoa da Trindade se apresentou nos conselhos eternos para ser Cordeiro. Então, como Cordeiro, ele vem a essa terra e se encarna. O Verbo eterno de Deus assume natureza humana sem pecado. E ele, como diz João, anda entre nós, cheio de graça e verdade. Não como através de Moisés, porque João diz que por meio de Moisés por meio de Moisés foi dada graça e verdade àquele povo. Mas em Jesus a graça e a verdade vieram pessoalmente. Ele é a graça e Ele é a verdade. Ele não tem graça, Ele é a graça. A graça é uma pessoa.
A verdade é uma pessoa. O Senhor Jesus não tem a verdade, Ele é a verdade. Então, Ele se encarnou, vimos a sua glória, a glória do único gerado do Pai. Lembre-se, irmão, nós temos muita complicação de compreender essa expressão, porque para nós, geração, segundo o nosso conceito, tem princípio de dias. Uma criança é gerada, então tem início aquela vida, certo? Quando você estuda a palavra unigênito do Pai, ou gerado do Pai no original, a palavra aponta para a geração eterna, sem princípio de dias, porque Ele é Deus de Deus. O Senhor Jesus não foi criado, Ele é o Criador. Compreende isso, irmão? Então, na medida em que nosso coração vai se tornando mais e mais claro, nós vamos compreendendo que o Senhor Jesus se apresentou para ser cordeiro, e como cordeiro, Ele abriu uma fenda naquela comunhão eterna da Trindade, inviolável, impenetrável, mas pela sua graça Ele abriu uma fenda naquela comunhão, e então por meio dessa fenda, ou nessa fenda, nós fomos incluídos. Você se lembra que há uma situação no Velho Testamento que faz alusão exatamente a isso que estou te dizendo. Em Êxodo capítulo 33, se não me falha a memória, Moisés, ele conduzindo aquele povo pelo deserto, ele sobe no monte, então ele tem comunhão com o Senhor, e ele pede algo para o Senhor. Ele pede para o Senhor para ver a sua glória. Você se lembra? Ele pede algo impossível. Ele pede para ver algo impenetrável. Isso só seria possível 2000 anos antes, porque a glória de Deus desceu em pessoa. E ela então foi descortinada na cruz do Calvário. Mas, irmão, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, acontece algo que faz alusão ao que estou tentando te dizer aqui. O Senhor diz para ele: jamais me poderás ver a face, porque nenhum homem viu a minha face e permaneceu vivo, não é assim? Então ele diz: me verás por detrás, eu te colocarei na fenda da penha, e me verás por detrás. Irmão, nós sabemos que aquela penha, aquela rocha, é apenas uma figura da gloriosa rocha eterna dos séculos, que foi uma única vez fendida por nós, naquela cruz. Todos nós fomos incluídos nessa fenda, e nessa fenda se abriu para nós um lugar na comunhão do Deus triuno, que era inviolável, mas que foi aberto para nós. Um único lugar, uma fenda na rocha eterna de Deus. E então nós podemos entrar e participar desse abraço eterno da Trindade. Os estudiosos no passado usaram uma dança comum, típica, grega, para explicar o que significa isso. A palavra grega é pericorese. É a palavra que eles usaram para explicar a comunhão do Deus triuno. E essa dança, ela é o seguinte: os homens e as mulheres faziam duas rodas. Uma roda menor, de mãos dadas, e uma roda maior. E eles então giravam essas rodas. Uma roda dentro da outra, girando. Num dado momento, a roda de dentro e a de fora se entrelaçavam pelas mãos. Então as mãos se cruzavam. Mãos passavam por detrás e mãos pela frente. Então eles se tornavam uma roda só. Isso é o exemplo que os teólogos usam para explicar a comunhão do Deus triuno, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, e para explicar como nós, irmão, quem somos nós? Como nós podemos adentrar essa comunhão por uma fenda que se abriu na pessoa do Verbo eterno de Deus.
para que você e eu fôssemos guardados e pudéssemos participar dessa comunhão. Agora te pergunto algo, você acha isso pequeno, irmão? Você acha que isso é pequeno? Então, nessa manhã, nós temos a oportunidade de testemunhar isso. Porque, essencialmente, é disso que a mesa do Senhor fala. A comunhão do Deus triuno. Qual é a oportunidade que nós temos? Será que nós nos achegamos aqui para participar de um ritual, irmão? Você acha isso? Será que nós, como alguns no passado disseram, nós nos achegamos aqui, quando nós comemos o pão, ele se transforma no corpo do Senhor, e quando nós bebemos o cálice, ele se transforma no sangue do Senhor? Será que é isso que acontece? Isso é chamado de transubstanciação. Essa é a doutrina católica a respeito da mesa do Senhor. Será que é isso que acontece? Certamente que não. O pão continua sendo pão, e o cálice continua sendo cálice. Mas será que o extremo oposto disso não tem sido o que muitas vezes tem sido praticado pelos cristãos ditos evangélicos? Será que muitos cristãos evangélicos não se achegam nessa mesa e tomam desse pão como se ele fosse um pão comum e participam desse cálice como se ele fosse um cálice qualquer? Então, o que é necessário para nós? Que nós nos lembremos que o Senhor estava assentado em uma mesa de comunhão com os seus. E Ele não disse que aquele pão era o pão, o seu corpo partido por eles. Não. O texto que você acabou de ler diz que o Senhor separou um pão. Então esse era um pão especial, separado. Era pão igual a todos os outros que estavam na mesa, irmão. Não havia nenhuma diferença entre esse pão. Mas esse pão foi separado pelo Senhor. Ele separou o pão. E porque ele separou o pão, o Senhor ia ensinar algo e atribuir realidade espiritual a algo, para que então eles pudessem participar. Então ele diz, este pão separado, consagrado, apresentado ao Senhor em ações de graça, este pão é o meu corpo, partido por vós. Então, quando nós nos achegamos para comer o pão, nós participamos do corpo de Cristo. O que isso significa? Em primeiro plano, significa que nós fomos unidos a Ele. Nós fomos unidos a Ele. É isso que você está testemunhando. Quando você come desse pão, você come da realidade espiritual de que você foi unido a Cristo. Irmão, se você comer isso indignamente, se você comer isso sem discernir o corpo, sabe qual é a consequência, irmão? Nós precisamos ser muito claros, porque nós muitas vezes passamos por esse texto sem chegar nesses aspectos. Nós mencionamos isso ritualisticamente. Os irmãos habitualmente, irmãos em todos os lugares, abrem esse texto, leiam os versos de 23 a 26, 27 e param por aí. E então, simplesmente, ritualisticamente, todos passam pela mesa, comem do pão e bebem do cálice. E isso, quando o tempo da mesa não é separado para aquela meia horinha final da reunião, como se fosse algo que nós tivéssemos que fazer, porque é um ritual dos cristãos. Embora nós vivamos dias, há pouco tempo o Senhor nos deu graça de conhecer um grupo de irmãos, cristãos, que passaram 4 anos sem partir o pão. 4 anos, irmão. Lembre-se disso, e pergunte ao Senhor, pelo menos que seja gerado no seu coração uma indagação, irmão. Este é o tempo mais importante da reunião da igreja. Não se esqueça. O tempo mais importante da reunião da igreja não é o tempo de ensino da palavra. O tempo mais importante da reunião da igreja é a mesa do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque Deus estabeleceu um ponto de encontro prático para prover alimento espiritual para o seu povo até que ele venha. E esse ponto de encontro é a mesa do Senhor.
Ah, mas o Senhor nos alimenta quando a palavra é ministrada. Amém, irmão. Mas a palavra, ela é espiritualmente alimento para aqueles que têm comido. Agora, nada como a mesa do Senhor é tão seu quanto o pão e o cálice. Por quê? Porque você come e bebe, irmão. Nada é tão seu quanto aquilo que você come e bebe. Isso é propriamente seu. Então, o que eu gostaria de fazer essa noite? Considerar com você o que significa a mesa do Senhor. Porque o apóstolo Paulo vai dizer algumas coisas aí. Primeiro, ele diz assim, que ele recebeu do Senhor o que também foi entregue por ele, que o Senhor Jesus, essa expressão significa muito, irmão, na noite em que foi traído. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Você consegue imaginar essa noite, irmão? Você consegue imaginar essa noite? O Senhor do universo, o Deus de toda glória, traído pelos seus. Na noite em que foi traído, o que ele fez? Irmão, o que você faria na noite em que você fosse traído? Qual seria a sua última memória? Qual seria a sua última atitude? A atitude do nosso Senhor é, na noite em que foi traído, estabelecer para nós uma mesa de comunhão até que Ele venha. Essa é a atitude do nosso Senhor. Ele preparou para nós uma mesa, na noite em que foi traído. Irmão, talvez você, na noite em que você experimenta alguma angústia, você não quer falar com ninguém. Na noite em que você tem alguma angústia que nem chega perto disso que está acontecendo aqui, a noite do Senhor, aquela noite da traição do Senhor. Ele estava aos pés da cruz, ele estava visualizando o Calvário, ele sabia o que significava essa noite, ele não tinha medo dessa noite. Será que ainda passa isso pelo seu coração? Será que você ainda ficou tão impressionado com as cenas do Paixão de Cristo, que você acha que o nosso Senhor tinha medo da cruz? Será que quando você lê o Senhor Jesus no Getsemane orando, você acha que ele estava orando porque ele tinha medo do que ele ia passar fisicamente? Irmão, certamente o Senhor sabia o que ia acontecer. E sabe o que ia acontecer? O que os teólogos chamam de o drama da redenção. O grande drama da redenção. Porque diante do Senhor haviam duas opções. Duas opções. A vontade do Pai e a face do Pai. Ele teria que perder ou a vontade do Pai ou a face do Pai. Preciso dizer uma coisa para você. Se ele tivesse perdido, preste atenção, se ele tivesse perdido a vontade do Pai, você e eu não estaríamos aqui nessa manhã. Mas porque ele decidiu perder, ele decidiu voluntariamente. Porque ele poderia não perder a face do Pai. Ele orou 3 vezes: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. De que cálice ele estava falando? A perda da face que ele nunca havia perdido em toda a eternidade. A comunhão ininterrupta do Deus triuno. Ele jamais havia perdido. Mas ele decidiu: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então, no drama da redenção, ele decide perder a face do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Ele não conhecia o desamparo. Ele nunca foi desamparado. Mas ele decidiu encarar o desamparo para que você e eu nós fôssemos amparados. E essa é a beleza da obra da cruz, e essa é a glória da nossa participação nessa mesa. O que nós testemunhamos? Senhor, bendito seja o teu nome, porque confiados naqueles teus méritos, nós podemos nos achegar a essa comunhão, que foi conquistada naquela cruz, por um alto preço, porque irmão, se houvesse um outro caminho, você acha que não seria realizado?
se fosse possível um outro caminho, que não o derramamento do precioso sangue do Cordeiro de Deus, você acha que o Pai não teria ouvido o Filho quando orou no Getsêmani? Se possível for, não era possível. Ele teria que tomar aquele cálice. Então o Senhor Jesus, diante daquele grande drama, ele decidiu responder plenamente à vontade do Pai. E assim, ele perdeu a face do Pai. É por isso que quando nós vamos para Apocalipse capítulo 5, nós vemos João chorando, Apocalipse 4, nós vemos João chorando muito, você se lembra? Porque ele olha e não vê ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Você sabe que aquele livro e seus selos falam do propósito eterno de Deus. Então João chorava muito, mas ele ouviu um ancião de dias, que disse para ele: João, não chores, porque um foi achado digno. E ele tomou o livro e desatou os seus selos. E ele não recusou e nem recuou a hora mais dura desse desatar, quando ele perderia a bendita face do Pai. Mas ele foi até o fim. É por isso que João, no seu capítulo 13, no Evangelho, ele pode dizer assim, que Jesus, tendo amado os seus, como ele termina? Amou-os até o fim. Que maravilhoso, irmão. Esse é o glorioso amor do nosso Senhor por nós. Ele amou até o fim. Na medida então que Paulo avança, ele diz que nessa noite ele tomou o pão. Você pode imaginar isso, irmão? Nessa noite que nós acabamos de relatar, ele tomou o pão e se lembrou de você e de mim. E ele se lembrou dessa manhã, para estabelecer essa mesa, para que você e eu pudéssemos nos achegar a essa mesa. E então, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. É por causa dessa expressão que muitos teólogos católicos fundamentam a doutrina da transubstanciação. Eles dizem que quando Jesus disse aqui que este é o corpo dele, o Senhor estava dizendo que aquele pão se transformaria no seu corpo. Mas, irmãos, nós sabemos que o texto está dizendo é que o Senhor comunica para nós que, pela bendita obra do Cordeiro de Deus, o Espírito Santo comunica ao participante as glórias e virtudes do Salvador por meio da participação neste pão e nesse cálice. Você entende o que é isso, irmão? O bendito Espírito Santo, o agente da Trindade, aquele que nos conduz para entrarmos nas realidades espirituais que já são nossas em Cristo. Foram realizadas por Cristo. Então o que ele faz? Ele toma este pão e comunica algumas realidades contidas naquela glória do nosso Salvador, na obra do nosso Salvador, e comunica para nós. Exemplo, essa é uma mesa em que nós celebramos o perdão total e absoluto dos nossos pecados. Certo, irmão? O que isso significa? Que um dia isso foi dito para você e que essa verdade não precisa crescer no seu coração. Será que você tem tido a amplitude completa do que significa o perdão total e absoluto dos seus pecados? Você tem tido compreensão do que custou para o Senhor Jesus pagar pelos seus pecados? Você tem entrado na realidade espiritual do perdão dos pecados, de tal maneira que você tem tido a experiência prática de perdoar como você foi perdoado. Você tem experimentado isso, irmão? Como o Espírito Santo faz isso?
Ele toma deste pão que você come, porque nele há realidade espiritual, porque ele foi separado pelo Senhor, que diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Então o Espírito Santo toma deste bendito pão, e ele, pela fé, comunica realidades espirituais ao participante digno, não indigno, porque ele foi tornado digno pelos méritos do Cordeiro. Você compreende, irmão? E isto é a mesa do Senhor. Será que nós podemos participar disso indignamente? Será que nós podemos participar sem discernir o corpo? O que é isso? Será que o Senhor tem nos levado a avançar e a compreender que há realidade espiritual nesses elementos? Agora você vai dizer: irmão, mas qual a base bíblica que você tem para dizer isso? Então a base está aí mesmo no texto de 1 Coríntios 11 que você acabou de ler. Veja o que Paulo diz no verso 30, que você leu aí. Ele diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Se nós estivéssemos participando de um ritual, Paulo não poderia dizer isso. Você concorda, irmão? Se nós estivéssemos participando de um ritual sem realidade espiritual, ele não poderia dizer isso. Agora, deixa-me te dizer uma coisa. O que foi traduzido por dormem aí, no texto original, é morreram. Existem muitos fracos e doentes, fracos por participarem sem discernir o corpo. Fracos por participarem sem examinarem a si mesmos. Fracos por participarem indignamente. Fracos, doentes e não poucos que já morreram. Como você vê isso, irmão? Será que nós precisamos de alguma coisa mais para compreender que há realidade espiritual nessa mesa? O que mais nós precisamos para compreender? Então, o apóstolo Paulo avança e diz assim, verso 24: e tendo dado graças, o partiu e disse: que maravilhoso, porque esse pão não é um pão inteiro, é um pão partido. Esse pão faz alusão à nossa comunhão com o Senhor, o que Ele é para nós. Ele é o nosso pão, Ele é a nossa provisão, Ele é nosso alimento, Ele é tudo para nós. Mas também esse pão faz alusão ao que somos para o Senhor. Um só pão no Senhor. Corpo de Cristo, pão partido. Porque se o pão não for partido, ele não pode alimentar. Ninguém come um pão inteiro, não é, irmão? O pão precisa ser partido. Agora, uma pergunta: assim como o teu Senhor, pelo Espírito, tem sido comunicado ao seu coração, o que significa ser um pão partido para o Senhor? Isso tem ficado claro para você? A realidade espiritual de viver na experiência o que a Bíblia chama de quebrantamento. Você sabe o que é isso, irmão? Será que nós, na mesa do Senhor, temos clamado: ó Senhor, por teu Espírito Santo, que é o veículo e agente das realidades espirituais, me leva a compreender mais profundamente, pela minha participação, o que significa ser um pão partido. Pão partido alimenta, lembre-se disso. Se nós não formos partidos, nós não seremos alimento uns para os outros. De onde vem esse princípio? Se o grão de trigo caindo em terra ficar só, não for partido, não morrer, ele fica só. Deus tinha um único grão de trigo maravilhoso, seu grão unigênito, mas ele caiu em terra e foi partido. E então nós temos muitos grãos. Que maravilhoso. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Aqui queria destacar para você que a mesa do Senhor, ela aponta para, se nós formos olhar para o tempo, para 3 tempos, irmão. Ela aponta para o passado,
fazei isso em memória de mim. O Senhor está dizendo, quando você se achegar a essa mesa, se lembre do princípio da sua comunhão comigo. Ela só é possível nos méritos do Cordeiro. Não se esqueça nunca de Abel, irmão. Nunca. O que Abel compreendeu? De alguma maneira, Abel compreendeu pela instrução do seu pai, pelos princípios do seu pai, pelo mover de Deus. O que ele compreendeu? Ele compreendeu que para se aproximar de Deus, isso só seria possível por meio de uma vida inocente, que entregasse o seu sangue. Ele compreendeu aquilo que Caim não compreendeu. Caim compreendeu que talvez houvesse um caminho diferente. E o caminho era produzir algo com seu suor que pudesse agradar a Deus. Esse é o caminho de Caim. Agora, irmão, será que quando você se achega nessa mesa, baseado no que você se achega? Será que você cai naquela cilada do inimigo que diz assim para você, pode estufar o peito e chegar com confiança, que essa semana você foi muito bem? Será que é assim? Ou será que você cai numa outra cilada, que ele diz assim, que é o extremo oposto, não se achegue a essa mesa, porque você não tem condição. Você é um terrível pecador. Você viu o que você fez essa semana? Qual é a nossa posição? Ou será que nós olhamos para o Senhor, confiamos nos méritos do Cordeiro e nos achegamos confiantes, porque Ele derramou o seu precioso sangue? Como nós temos nos achegado? Então, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo assim, fazei isso em memória de mim. Então ele olha para trás. É como se o Senhor estivesse te dizendo, lembre-se de onde eu te resgatei. Eu te tirei de um charco de lama e perdição. Não há mérito nenhum em você. Eu não te amei porque você era grande. Eu não escolhi as coisas boas, importantes e de nobre nascimento dessa terra. Mas eu escolhi as que nada são, para envergonhar as que são. Lembre-se, reparai, pois, irmão, na vossa vocação, é o que Paulo vai dizer aos Coríntios mesmo, aí no capítulo 1, em 1 Coríntios. Lembrai da vossa vocação, fazei isso em memória de mim, todas as vezes que nós nos achegarmos a essa mesa. Agora, irmão, há também um elemento presente. E o elemento presente é exatamente sua participação. Porque o estímulo aqui não é para que alguém deixe de participar, mas o apóstolo diz com toda a unção do Espírito, examine-se, pois, o homem, e ele diz, não coma. Examine-se, pois, o homem e coma. Por quê? Porque ele não está estimulando ninguém a basear sua participação no exame bom ou ruim que você faz de você mesmo. Mas ele não está dizendo que nós não devemos nos examinar, compreende? Então ele segue dizendo assim, verso 26, no presente, qual é o aspecto presente da nossa participação? Já que o passado já acabamos de dizer, o aspecto presente é anunciais. É o verso 26. No que concerne ao que você faz hoje, qual é seu testemunho? Quando você chega a essa mesa, você tem corpo separado do sangue. Isso significa que houve morte. Sangue derramado, corpo separado do sangue, houve morte. Você já se perguntou por que disso, irmão? Por que que o corpo e o sangue, nós participamos do corpo e participamos do sangue? Porque nós testemunhamos por anúncio, proclamação. O verbo aí no original é aquela trombeta do atalaia. Anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. O que que você está anunciando? Que houve, o salário do pecado foi pago. Houve morte. O Senhor Jesus morreu por nós. Ele pagou com a sua vida. Não foi uma brincadeira, irmão. Não foi uma brincadeira. Ele entrou na morte.
e gerou um grande problema para a morte. Como já disse um servo do Senhor do passado, na morte de Cristo, a morte morreu. Então nós participamos da sua vida porque ele gerou um grande problema para a morte. Porque a morte só pode lançar os seus grilhões onde há pecado. Mas nele não há pecado. É por isso que naquela cruz, quando ele estava naquele madeiro, ele precisou render o seu espírito. Porque o Senhor não morreria. Você já pensou nisso, irmão? Ele não morreria, porque a morte não pode tocar aquele que não tem pecado. Então o Senhor Jesus, ele decidiu entrar na morte. E ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento ele entra na morte. E quando ele entra na morte, a morte morreu, porque ela teve um grande problema. E ele pôde arrancar as chaves da morte e do inferno, porque a morte não pôde retê-lo, porque não seria possível para a morte retê-lo, porque os grilhões da morte foram rompidos. Então hoje nós podemos celebrar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Glórias ao Senhor, porque nós nos achegamos a essa mesa hoje e no presente, esse é nosso anúncio. Mas, irmão, a mesa do Senhor também aponta para algo futuro. E então o apóstolo Paulo continua, verso 26, o aspecto presente: anunciais até que ele venha. Mas ele continua, e ele também aponta para um aspecto futuro. E o aspecto futuro está exatamente na frase, até que ele venha. Então nós olhamos para frente, porque nós aguardamos o nosso Senhor. Irmão, você acha que vai ser um chavão ou um clichê se eu disser para você que nós podemos estar participando da última mesa? Nosso Senhor Jesus está às portas. Nosso Senhor Jesus está por revelar seu rosto para essa terra. Nós não temos mais muito tempo. Você talvez não verá mais muitas gerações. Será que você tem feito planos muito longos? Nosso Senhor está às portas, irmão. Atente o seu coração, prepare-se, disponha o seu coração. O Senhor Jesus em breve voltará. Ele voltará para buscar os seus. Ele voltará para um encontro com os seus nos ares. Ele voltará para estabelecer o seu reino nessa terra. Um reino de justiça e de paz sobre essa terra, em que não ficará, lembre-se, nenhum recanto desse universo, porque o propósito de Deus não está unicamente ligado a nós como igreja, mas o propósito de Deus abrange todo o universo, fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O eterno propósito de Deus: não ficará nenhum recanto desse universo sem uma marca da glória do nosso Senhor quando Ele retornar. Isso significa que Ele restaurará todas as coisas. Será que você tem se achegado a essa mesa proclamando isso? Senhor, eu anelo pela Tua volta. Senhor, eu como daquilo que o Senhor tem provido para mim nessa noite como um fortalecimento e vigor para essa jornada até que o Senhor venha. E Senhor, eu desejo que seja breve. Senhor, ouça um maranata no meu coração, um genuíno maranata, irmão. Porque o Senhor não vê como vê o homem, Ele vê o coração. Então que nossos corações sejam despertados para o que significa nos achegarmos a essa mesa. Para que o Senhor seja honrado, porque essa não é a tua mesa, a mesa do teu prazer. Essa não é a mesa da tua reunião e abraços nos seus irmãos.
Essa é a mesa do Senhor, que envolve tudo isso que acabei de dizer. Mas ela é a mesa do Senhor, que aponta para a sua vinda, que tem um aspecto presente, anuncie, que sua vida seja um anúncio, uma proclamação. Cristo Jesus verteu o seu sangue. Isso não é uma historinha. Isso é o fato eterno de Deus. E ele continua então e entra, no resto de tempo que nós temos, ele entra em aspectos muito práticos relacionados a essa mesa, e o verso 27 diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. E no verso 29, ele usa a expressão sem discernir o corpo. Essas duas expressões apontam para a mesma coisa, eu queria te explicar isso bem brevemente. Irmão, participar indignamente ou participar sem discernir o corpo significa que nós podemos nos achegar a essa mesa sem discernir que há a realidade espiritual que nós acabamos de falar. Sem discernir que há realidade espiritual no pão e no cálice. Continua sendo pão, mas pelo Espírito. Ele usa esse elemento como um veículo para comunicar a você e a mim as virtudes do nosso Salvador naquela cruz. Compreende isso, irmão? Então nós precisamos orar. Então nós precisamos suplicar ao Senhor. Porque se nós participarmos sem discernir, isso tem consequências. Se nós participarmos indignamente, isso tem consequências. Se nós participarmos de alguma maneira, quero ser bem prático, irmão. Vamos citar uma maneira indigna de se participar. Nós estamos com uma desavença direta com um irmão, quebrando a unidade do corpo de Cristo. Isso é participar indignamente. Você vê isso, irmão? Aqui não tem um irmão estimulando você a não participar, mas tem um irmão dizendo para você que nós temos uma ordenança do Senhor. Examine-se, coma do pão e beba do cálice. Essa é a ordem para você e para mim. Mas nós não podemos participar sem discernir o corpo, porque senão comemos e bebemos condenação para nós. E porque há realidade espiritual, então a consequência é grave. É fraqueza, doença ou morte. É o que diz o versículo 30 aí, não sou eu que estou dizendo. Você vê isso, irmão? Então que o Senhor nos ajude, para que nós possamos participar dignamente. Como que se participa dignamente? Será que se você vasculhar aí no seu coração, você vai achar alguma dignidade, irmão? Como que se participa dignamente? Nós participamos confiados nos méritos de outro. Nós participamos confiados nos méritos do Cordeiro. Mas o nosso coração não pode estar em antagonismo com esse Cordeiro. E comendo e bebendo indignamente, sem discernir o corpo. Compreende? Então, ele segue e diz assim: examine-se. A palavra aí é fazer um teste e reconhecer como genuíno. Essa é a palavra. Fazer um teste e reconhecer como genuíno. Ele está dizendo, faça um exame. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Agora não é hora de fazer o exame. Nós precisamos nos achegar a essa mesa examinados. O exame tem que ser feito 7 dias por semana, 24 horas por dia. Por quê? Porque nós não podemos permitir que nada se interponha entre nós e o nosso Senhor. Sabe por quê? Custou o preço do sangue do nosso Senhor para liberar essa face do Pai para nós. Agora, se você permitir que algo se interponha entre você e essa face, então como você participará dignamente? Você percebe, irmão? Então, que nada se interponha,
que você não permita que nada, você tenha a sua conta diante do Senhor sempre liberada. Por quê? Porque tudo já foi pago. Nós precisamos olhar para os méritos dele e nos unirmos a ele pela fé. Compreende? Porque tudo já foi realizado. Quando o Senhor disse naquela cruz, tetelestai, está consumado. Ele não estava brincando. Ele não estava dizendo, eu fiz 90% e você faça 10%. Ele estava dizendo, não há nada que você tenha que fazer. Eu já fiz tudo. A única coisa que você precisa fazer é se unir a mim pela fé. Você vê isso, irmão? Então, que esse exame seja feito, que você e eu, nós tenhamos coragem diante do Senhor para fazermos um exame. Depois do exame, assim coma do pão e beba do cálice, é o que diz o versículo 28. 29 nós já comentamos, e o versículo 30 também. Que o Senhor nos ajude, irmão, para que nós nos acheguemos a essa mesa com confiança. Por que nós podemos ter confiança? Abra a sua Bíblia aí, vamos finalizar com um verso de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Quero salientar isso para que ninguém se esquive da mesa do Senhor. Porque tem muitos que deixam de participar. E isso desonra o Senhor. Porque nossa participação não está baseada em nós. Nós não participamos porque estamos assim ou assado, porque em primeiro plano isso não importa. O que importa é nós nos unirmos ao Cordeiro, mas nós não podemos participar indignamente, sem discernir que há realidade espiritual. Essa é nossa responsabilidade, irmão. Você pode se achegar e tem acesso amplo pela graça, mas a mesma graça que garante seu acesso é a graça que diz, examine-se, coma dignamente e discirna o corpo. A mesma graça. Você vê isso? Então, olhe Hebreus capítulo 10, desde o verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, que maravilhoso, tendo, pois, irmãos, intrepidez. Irmão, essa palavra jamais poderia ser usada em relação a você ou a mim. Ela só pode ser usada por conta do que vai ser dito aí. Porque ela é uma palavra incompatível conosco por natureza. Nós estamos falando da presença imediata de Deus, de um ponto de encontro de Deus com seu povo. Como que é possível nós usarmos a palavra intrepidez para você e para mim? Mas é possível por causa do que o texto diz. E ele continua, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, para a tradução nossa aí é entrar. Dá a impressão de que você entra e sai. Não é a melhor palavra. A melhor palavra, a melhor tradução seria estar. Porque nós não entramos e saímos, nós estamos na presença do Senhor. Percebe, irmão? Então, ele diz: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, aquele lugar que indica a presença imediata de Deus lá no tabernáculo. O lugar da glória Shekinah de Deus. Que maravilhoso. Então ele está dizendo, irmão, você percebe o que está sendo dito aí? Está sendo dito, olha, se você olhar para trás, no tabernáculo, só um homem podia entrar nesse lugar uma vez por ano, amarrado por uma corda, porque se algo desagradasse o Senhor, ele era puxado morto para fora. Você percebe? E o que o autor de Hebreus está dizendo? Agora nós temos acesso livre. Que maravilhoso, irmão. Mas Deus continua o mesmo. Nós não podemos nos achegar indignamente, porque nosso Deus não mudou. Ele não facilitou as coisas. Ele continua sendo o Pai das luzes, em quem não há nenhuma variação ou sombra de mudança. Você percebe? Então ele diz, tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Agora veja, irmão, o motivo da nossa intrepidez.
pelo sangue de Jesus. Oh, glória! Pelo sangue de Jesus. Intrepidez pelo sangue. Você vê que não se baseia nos seus méritos. Irmão, você lembra quando o Senhor, em Êxodo capítulo 12, mandou que aqueles israelitas passassem o sangue na verga da porta e ficassem do lado de dentro de casa, não é assim? Você acha que eles ficaram com medo dentro de casa? Dizendo assim, nossa, será que o anjo destruidor vai passar? Será que ele não vai entrar? Você acha que eles ficaram com medo? Certamente que não. Por quê? Porque o sangue era um delineador, um marco, um divisor de águas entre o lugar da bênção e o lugar do juízo. Quem estava dentro de casa estava fazendo o quê? Comendo o cordeiro. Que maravilhosa alusão a essa mesa. Quem estava dentro, coberto pelo sangue, nós temos intrepidez pelo sangue, porque o sangue foi passado na verga da sua porta, irmão, do seu ser, foi passado sangue sobre você, e esse sangue, ele atende à exigência da glória, da santidade, da natureza de Deus até hoje, porque diante de Deus ele fala, e seguirá falando por toda a eternidade, porque esse sangue está fora do tempo, ele é o sangue imaculado do Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Esse é o sangue que está sobre você, que está sobre mim. Então nós podemos nos achegar com confiança, porque nós estamos cobertos pelo precioso sangue do Senhor. Então ele diz, esse sangue, ele abre um novo e vivo. É novo e vivo porque esse caminho é uma pessoa. Eu sou João 14, João 14:6, se não me falha a memória, o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou em pessoa. Então por isso esse caminho é vivo, novo. Eu sou o caminho. Então há um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua carne. Lembra da fenda, irmão? Aquela fenda da rocha. Essa rocha foi ferida e a sua carne foi aberta. E do seu lado saiu sangue, primeiro sangue, porque atende à justiça de Deus. Mas depois saiu água. Água para nos lavar, água para nos dessedentar. Você vê isso, irmão? O Senhor Jesus ferido naquela cruz. A sua carne abriu para nós um novo e vivo caminho. E nós podemos entrar. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Então o que ele diz? Afaste-se. É o que diz aí? Aproximemo-nos. Por quê? Porque temos grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Por isso, aproximemo-nos, mas não de qualquer maneira. Veja o exame aí nesse verso, irmão. Não se aproxime de qualquer maneira, mas se aproxime com sincero ou transparente, ou um coração examinado, é a mesma coisa. Sincero coração, plena certeza de fé, unido a Cristo, tendo, pois, os corações purificados de má consciência, porque o sangue de Cristo não somente está sobre nós de forma objetiva, ele não somente atende de forma objetiva aos intentos de Deus, mas ele está sobre nós de forma subjetiva, purificando as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Que maravilhoso. Então nós podemos nos achegar a essa mesa. Você vê isso? Que o Senhor nos ajude para que nessa manhã, nossa participação nessa mesa seja adequada. Então vamos orar e pedir isso ao Senhor. Senhor, te louvamos por essa manhã. Te adoramos porque Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Te adoramos porque Tua palavra é tão cristalina, Senhor, tão nítida, tão coerente. Nos ajuda
para que nós não nos esquivemos do impacto da Tua palavra. Vem com Teu martelo, esmiuçar a rocha dos nossos corações. Segue falando aos nossos corações. Apresentamos ao Senhor este tempo que ainda teremos. Nosso encargo durante esse tempo da palavra, Tu sabes, Senhor, é que os nossos olhos, todos nós aqui, fossem abertos para algo mais da Tua beleza e da Tua glória. E então Tua igreja, nessa manhã, pudesse Te adorar. Adorar baseada no que viu, adorar baseada no que recebeu por Ti, ó bendito Espírito Santo. Nos ajuda, nos conduz, nos move segundo Tua direção, nos ajuda para que não tenhamos movimentos carnais nessa manhã. Nós não queremos ser governados pelo nosso bom senso, pelo que nós achamos bom ou ruim, mas nós queremos ouvir Tua voz, seguir Tua direção, sermos conduzidos até aquele ambiente mais íntimo, a mesa do Rei, e assim podermos comungar com o nosso glorioso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para não perdermos aquilo que o Senhor já nos deu. Ajuda-nos para que Tua igreja possa então entregar a Ti como um frasco de alabastro, quebrado na Tua presença, aquelas ações de graça e gratidão e alegria que o Senhor já depositou nos nossos corações durante esse tempo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.